Fala galera, bom dia. Eu poderia iniciar as postagens de hoje com qualquer outro material, mas eu acho que esse daqui deve ser um dos vídeos mais importantes do canal, porque ele volta a falar sobre a bucha, né? Até deixei ali na thumb ali o nome dessa sociedade secreta que comanda o Brasil e enfia ele nesse buraco desde a proclamação da República, um pouquinho antes, né? E é importante colocar esse vídeo para que todos conheçam o que é a bucha, quem são os Rothschild e todo esse povo que comanda o Brasil aí, as famílias que são donas de jornais, de bancos e tudo mais, né? Então assistam, assim, do começo ao fim. Ele não é um vídeo longo, mas ele fala superficialmente sobre a bucha e, e joga um pouquinho assim de claridade na cabeça das pessoas para que a gente entenda o que realmente acontece com o país e como que a gente chegou nessa situação de censura e talvez que se mantenha, né? Porque tudo leva a crer que tem um baita de um conchavo americano com isso, né? É, no decorrer do dia eu vou postar um outro vídeo também explicando sobre esse negócio das ONGs, do envolvimento da USAID e algumas outras coisas. Então, espero que vocês gostem, porque o conteúdo é bem interessante. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Aí, soube entender a história. Caio Junqueira escreveu uma análise de 5 parágrafos que cada um tem 2 linhas. Essa é a análise mais perspicaz que eu já li em minha vida. O Brasil virou o país dos juízes. Virou? É. Tudo começou no julgamento do Mensalão, quando Joaquim Barbosa puniu a esquerda, virou herói da direita. Barbosa passou o bastão para Sérgio Moro. Ele prendeu a maior liderança de esquerda viva no país e também virou herói da direita. Chegou ao poder um novo juiz, o ministro agora, que promovido a ministro do Supremo pela direita, né, o Temer de direita, virou herói da esquerda ao vigiar e punir a direita. Em todos os ciclos políticos deste século, um juiz se destacou e influenciou os rumos do país. São amados e odiados, são vilões e são heróis, mas como dizia um dramaturgo francês, o bom senso nunca terá heróis. Bom, não está errado o que o Caio Junqueira diz quando todos os grandes ciclos deste século, século XXI. O problema é que no século XX e no século XIX, nós também tivemos grandes ciclos que mostram que se o Brasil, que o Brasil virou o país dos juízes, foi agora, foi no século XIX. Foi no século XIX. Não foi agora, foi no século XIX. Senão você não vai conseguir entender o que está ocorrendo. Quando a gente... Eu coloquei isso daqui porque a notícia que eu peguei está aqui. Mas onde a gente comentou mesmo para valer foi no Atlas de novembro do ano passado. Que foi quando a gente fez primeiro esse vídeo, dossiê, Burschenschaft, a maior sociedade secreta do Brasil, as famílias e os oligopólios nacionais. E depois, um complemento, dossiê A Bucha, ela ainda existe entre nós, Bolsonaro versus Bucheiros, a reforma e o consórcio. Para quem não sabe, a Bucha, ela precede a instauração da República no Brasil. A Bucha nasce e é um formato que lembra até os eventos atuais, uma força estrangeira que traz informação, às vezes ajuda na parte do financiamento, que é o que o Júlio Frank falava que fazia, que ele não é, o nome dele verdadeiro não era Júlio Frank, enfim, o alemão veio para o Brasil, fundou uma sociedadezinha, né, um grupo de rapazes. E aí a Bucha surge lá em 1830, pouco depois, junto aí à chegada do liberalismo no Brasil. É a Bucha que está por trás da criação do Partido Liberal, diversas coisas, do próprio fortalecimento da faculdade do Largo do São Francisco, faculdade de Direito, que diversos juristas bem famosos estudaram lá. E aí a Bucha, por anos, vai criando um movimento, e é esse movimento que dá origem à República. Não é que os militares foram lá e deram um golpe, não. A Bucha cria esse movimento, operacionaliza os militares e vai lá e toma o poder. Já no governo do... Assim, no primeiro governo que instaurou, você tinha Rui Barbosa, era bucheiro. Campos Salles
era Bucheiro. Quintino Bocaiúva, Bucheiro. Barão do Rio Branco, Bucheiro. Grupo esse ainda da Bucha, que tinha conexões com o sistema financeiro internacional via família Rothschild. A gente já falou sobre isso. Você chegou de paraquedas. Família Rothschild, a história no Brasil começa na independência, talvez até antes. Mas se lembra que o Brasil, certa vez, tinha que pagar 2 milhões de libras para Portugal? Libra não é moeda de Portugal, nem muito menos do Brasil. Naquela época não tinha banco central para você pegar dinheiro emprestado. O Brasil pegou com os Rothschild. É um fato concreto. Sabotaram o Barão de Mauá, diversas pessoas. Em 1898 renegociou a dívida. Quando o Brasil comprou o Acre, que foi comprado, quem negociou foi o Barão do Rio Branco. Quem financiou foi o Rothschild. Quando teve o problema das commodities, o preço subindo e caindo, quem prestou dinheiro em 24? O Rothschild de novo. Depois teve o Henry Lynch, que continuou no Brasil, operacionando, fazendo 1001 coisas. É o mesmo padrão. Sistema financeiro internacional, com os liberais, junto a setores do judiciário. Foi isso que criou a República. A República Brasileira foi criada pela elite liberal paulista. O PRP, Partido Republicano Paulista, comandou o Brasil, que era o partido da Bucha. Por 13 anos, o presidente foi Olavo Egídio Souza Aranha, o patriarca da família Setúbal. A filha dele, a Francisca, vai casar com Paulo Setúbal. A família Setúbal é a família do Itaú. É a mesma coisa. O Itaú que tá aí, tendo lucros sensacionais na era Lula. Acorda, cidadão. Acorda. Você quer entender o problema? Então entenda de verdade o problema. Entenda, sabe? Aí tem que sair, gente, dos Estados Unidos aliado, conservador nos costumes, liberal na economia. A gente tem que sair um pouco disso, começar a entender as coisas com um pouco mais de profundidade. Aí, essa matéria aqui de 81 da revista Manchete, isso aí que a gente está comentando de novo, quando a gente está falando do Dulles e o contexto de 64, essa matéria até falava, a Revolução de 32 contra o Vargas veio pelas mãos da Bucha. Um bucheiro era Júlio de Mesquita, o avô. O Júlio de Mesquita filho dele, também era bucheiro. Júlio de Mesquitinha, meu Deus do céu, além de 64, que eu já falei atrás, está envolvido na Revolução de 32. São as mesmas pessoas, as mesmas famílias. Quem é que criou o termo Gabinete do Ódio? O Estadão, numa matéria da Vera Rosa, em setembro de 2019. Se você não conhece a sua história, a história do seu país, a história de como chegamos aqui, você vai ficar o tempo todo rodando, não vai chegar em lugar nenhum. Só que eu não sou a Brasil Paralelo, né? Aí não me levam muito a sério. Mas tudo bem, mas eu pelo menos mostro o que eu tô falando. Não tô falando, não tô inventando coisas. Mas tá ali. E aí falava também da participação da Bucha na década de 60, do que rolou. A gente comentou sobre, inclusive, outros vínculos que tem aí de outras famílias de banqueiros, que até os dias atuais também estão aí. Sabe? Então, assim, é um ciclo que vai se repetindo e vai se repetindo. Então, quando eu vejo o Caio Junqueira falar, não, os eventos deste século, o Brasil virou, não, cara. O Brasil foi fundado. A República Brasileira foi fundada numa aliança entre o setor jurídico, a USP, a mesma USP que está aí até hoje, que depois só ganhou reforços, né? Com FHC, SEBRAP, o dia da Fundação Ford, 1969. A elite do mundo jurídico que vem da USP, junto com a elite liberal, que grande parte também estou na USP. Inclusive, a USP foi fundada, né? O papel dela, porque começa lá a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Depois vem a USP mesmo, né? Vai São Paulo. E toda a turma dos bucheiros ajudaram nesse processo, a própria família dos Mesquita. Então, todo esse processo se junta com sempre com apoio de forças internacionais. E não é qualquer tipo de força. É aí e vai se repetindo. Todos os grandes eventos do Brasil seguem esse padrão, sem tirar nem pôr.